What up, Peak Performance English Academy? O lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, you ready to train today? Saturday. Sábado, vamos treinar. Não tem isso. Pra mim, sábado é sétima-feira, não é? Ontem, sexta-feira, hoje, sétima-feira. Let's do this, guys. Quem já tá online aí? Give me a hello, guys. Hey, Mr. Fabrício. How are you, my friend? Galera, já vamos dar um like. Carinha assim, ó, pra galera entrar, pra mim já começar mais rápido, pra mim não ter que ficar repetindo as coisas para as pessoas que chegarem atrasado, ok? Share e dá essa, pra galera entrar mais rápido. Hey, Mr. Michael. Hey, Fábio, how are you? Guys, see you later, alligator. A gente vai conversar sobre later e after. Qual que é a diferença? Quando que a gente usa um, quando a gente usa o outro. Good evening, Mr. Marquinhos. Hey, Evelyn. Ó, a galera... Acho que participou essa semana inteira das lives. Muito bem. Alright. Let's go. Ó, tá entrando mais gente. Guys, hoje o treino vai ser curto, não vai ser tão... Eu não vou prolongar tanto, eu sei que é sábado. A galera não quer estudar, não quer treinar inglês hoje. Mas pensa assim, ó, não precisa ser um volume grande, guys. Não precisa ser 1 hora, 2 horas de inglês por dia. O importante é frequência e consistência. Então, sábado a gente vai treinar um pouquinho, vai subir um pouco da montanha. A gente sobe um pouquinho, você vai chegando lá. Alright? Hey, Mr. Renato, how are you guys? Let's do this, então. Galera que chegar atrasado, eu explico de novo, no problem. Later e after. No português, os dois podem ser depois, só que tem uma diferença. Você não pode falar see you after. Pode até falar, mas muda. Você viu o título que eu falei? See you later, alligator. É uma brincadeira, as pessoas falam lá. Só uma brincadeira. Mesma coisa do que see you. É tipo, até. Te vejo depois. Aí você pode falar see you later, alligator. Mas nesse caso, o que seria esse later? Qual que é a diferença, guys? Se eu falar see you later ou see you after? Se eu for falar I go to the gym after, or I go to the gym later. O que muda? Hey, Mr. Adriano, how are you? Hey, Mr. Rafael. Thank you, Mr. Michael. I'm not the best, you guys are the best, okay? Let's go. Então, later. I like to do the live later. O que seria isso? Depois ou mais tarde? Ou se eu falar after, I like to do the live after. Os dois podem estar certo. Hey, Mr. Marco. I'm great, man. Ó, Rafael, você me chamou de professor. Qual que é a diferença se você falar hey, professor ou hey, teacher? No português, professor, só tem professor, não tem o teacher, né? O teacher, na verdade, guys, teacher é quem teach, quem ensina. Na verdade, a tradução de teacher é ensinador. A gente não usa, a gente fala professor. No inglês, quando você fala professor, quer dizer que é da faculdade, da universidade, um professor. E teacher é professor de qualquer lugar. Eu sou um teacher, not a professor, guys. I don't like university. Hey, Mr. Danilo. Vamos lá, guys. Alguém já tem uma ideia qual que é a diferença do later e do after? Eu não quero entregar tão rápido assim, não. Essa sacada aqui é simples, vocês vão entender, mas quero que vocês tentam, pelo menos. Alguém? Come on, guys. Someone. O que você imagina que é later e o que é after? After é quando você refere a algo depois de alguma coisa. E lazer é depois de tempo. Ok. E later, não lazer, né? E later é depois de tempo. Yes, Mr. Michael, very good. Hey, Jefferson. É bem isso daí que o Michael falou, cara. Acertou na mosca, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. Later é depois no sentido que vai passar um tempo, ok? É mais tarde, later, ok? I'm gonna call you later.
Eu vou te ligar mais tarde. Ou depois, eu vou te ligar depois. No português a gente pode falar os dois. Depois ou mais tarde. O later é só após de um certo período. O after é após, depois de alguma coisa específica. Por exemplo, after party. Vocês já ouviram essa palavra? After party é depois do quê? Da festa. Então, o after sempre vai ter alguma coisa vindo antes. Então, eu não posso falar see you after alligator. Não. Senão eu vou te ver depois do jacaré. Ok? Algo do futuro? Não necessariamente, Moisés. Eu posso estar falando do passado. We went to the movies after we ate. Fomos ao cinema depois que comemos. Ok? Então eu estou falando do passado. Mas o after sempre vai ter uma sequência de eventos. E a coisa que você colocar depois do after é tem alguma coisa que veio antes. O later não necessariamente. O later é só depois no sentido de mais tarde. Então later, depois, mais tarde. After, depois, no sentido de após. Fábio, não tem muito a ver a distância das coisas. I'm going to travel after 2025. Eu vou viajar depois de 2025. I'm going to travel later in my life. Eu vou viajar depois na minha vida, mais tarde na minha vida. Então, não tem muita diferença em relação a se um é mais próximo ou o outro não. A questão é que o after vai ter um evento antes, tem que estar bem claro para mim. I'm going to call you after I go to the gym. I like to do the live classes after I go to the gym. Eu gosto de fazer as lives depois que eu vou na academia. Então tá bem explícito, você entende que veio alguma coisa depois. Veio alguma coisa antes. E o later não tem, é só depois, não necessariamente eu vou estar fazendo alguma coisa, mas na verdade você nunca pode estar fazendo nada. Mesmo se você está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa. Tanto cinema quanto filme se diz movie. Ok, movie é filme. Movies com S é o cinema. Então você não pode falar I'm going to go to the movie, porque senão você está indo no filme. I'm going to go to the movies com S. Você pode falar movie theater e também cinema. Mas o mais comum é movies. Alright? Guys, e ainda tem mais um que eu não escrevi aqui, ó. Por exemplo, você está contando uma história. Esse é mais comum para ser usado no passado. O que aconteceu? Ele foi no parque. E depois ele veio aqui. Como seria esse daí, guys? Ou qualquer coisa, guys. Nem foca muito no contexto. Mas, ele foi no parque, depois ele veio aqui. Qual que você usaria? Meio que pegadinha, guys. Porque pelo tudo que eu te falei, vocês vão colocar o after. Porque, teve um evento que aconteceu antes e depois ele veio aqui. Teve um evento antes. Então a maioria de vocês vão falar after, eu acho. Não sei, não carregou ainda os comments ainda. Mas não é, guys. Seria o then. Then. Que pode ser então. Então, no sentido de consequência. Ou sequência. He went to the park, then he came here. No português a gente vai falar depois ou até daí. Lá no sul as pessoas falam muito daí. Ele foi no parque, daí ele veio aqui. Ou então, o então, guys, vai ser usado no inglês. Nesse caso. He went to the park, then he came here. Que é, nesse caso, no português, ele foi ao parque, depois ele veio aqui. A gente está se referindo ao passado. O melhor para usar nesse caso, guys, é o then. Que é uma consequência, somando o que aconteceu. Then, he came here. Alright? Eu nem coloquei aí para não confundir, mas o then
é como se fosse um motivo, uma razão, uma consequência. Ah, the gym is closed. A academia está fechado. E então eu vou, ou então, then I'm gonna go to the park. Ok? Seria o então. Pode ser depois ou um resumo de uma consequência, de um raciocínio. Como se escreve? T-H-E-N. Then. Then. Não é para se confundir com them, que é com M. T-H-E-M. Them, que é eles. Objeto. Them. E then. Tem com A também. Then. Ó, then, então, ou depois nesse caso. We went to the movies, then we went to the club. Fomos ao cinema, depois e então fomos ao clube. Tá travando muito, Marquinhos. Mas essa é a sacada de hoje, guys. Later, hey Mr. Carl, later e after. Later não é só depois no sentido de tempo, depois que passar algum tempo. See you later. Or I'm going to eat later. Eu vou comer mais tarde, depois. Eu vou comer depois. Não necessariamente depois de alguma coisa. Mais tarde, o later. E o after seria I'm going to eat after the live. Eu vou comer depois ou após da live. O after é mais após. E o then seria o então ou daí. Ele foi no cinema, daí ele veio aqui. He went to the movies, then he came here. Quando você está colocando a ordem dos fatores, é melhor você colocar o after. Quando você está colocando a ordem da ideia, do raciocínio, você usa o then. Why am I using headphones? So the microphone stays here. Estou usando headphones para ficar com o microfone aqui, guys. I can't hear you, eu não consigo ouvir vocês. Mas eu acho que dá para convidar as pessoas nas lives. Eu vou ver alguma coisa, fazer uma entrevista, uma simulação de uma entrevista. Talvez eu convide alguém para participar da live comigo, guys. Se você tiver interested, comenta aí, ó. A gente faz uma entrevista de emprego, uma simulação, um treino, né? E as pessoas podem ver. Aí eu acho que eu vou poder escutar. Guys, don't forget to like and share. Ah, e se você tiver uma dúvida específica, guys, adicionam lá no Instagram, mr.taniguchi, manda pra mim lá uma mensagem, tudo minúsculo, e eu posso responder pra vocês nessas lives, guys, ok? Would be nice. Alright, guys, so I'll see you tomorrow. Lembrando, sábado, domingo, vamos treinar, mesmo se for pouco, se for curto, 1 é melhor do que 0. Se você fazer um pouquinho é melhor do que não fazer nada. Alright? Peace! Love you guys!